Muito bom dia. Estamos num clima muito gostoso, um ambiente carregado de hinos, de orações, e mais do que isso, da presença de Deus. Somos muito privilegiados, é verdade ou não? É bom demais a gente celebrar, cantar, reforçar essas verdades que nós acabamos de declarar. Eu saúdo também quem nos assiste pela internet, um abraço, que Deus abençoe vocês também que nos acompanham. E hoje é o último dia, a última pregação dessa série Jesus é Deus e está provado. Tomara que você já tenha percebido, tenha já firmado no seu coração muitas verdades até agora. Então cabe a mim fazer esse fechamento, estou muito animado de concluir essa série. A semana passada o Daniel Dantas frisou a importância de você ler, você acompanhar Evangelho de João, onde nós nos baseamos a maior parte dessas palestras. Tomara que você tenha sido desafiado a estar lendo João, devorando João, carregado desse... João mistura muito fé e vida. Quem crê tem vida. E a gente salta das páginas da Bíblia para as páginas da vida, e há essa interação. Então João é muito desafiador com esse Deus que está vivo, que não limitou os milagres dele quando ele andou aqui. Ele está atuante nos dias de hoje. Então, para recordar nossa memória do que nós vimos até agora, os 7 milagres, somente em João, só para recordar, nós vimos esses. Ele transformou a água em vinho, o que mostra que ele é o Deus da qualidade. Ele muda a nossa vida de uma vida insossa, sem sabor, um casamento que está aguado. Ele traz algo novo, ele traz esperança. Ele renova da água para o vinho. Ele é o Senhor da qualidade da vida. Tomara que ele seja o maior convidado do seu casamento, a pessoa, o hóspede principal. A cura do filho do oficial. Esse texto, por causa de feriado, de alguma coisa que aconteceu aí, Páscoa, nós não pudemos pregar. A cura do filho do oficial foi quando o soldado romano pediu para Jesus curar o seu filho, e Jesus de longe falou, pode voltar que ele já está curado, mostrando a onipotência, ele não precisa estar presente para curar, é Deus da distância. E é um milagre que mostra que Jesus não estava lá na hora, mas ele só falou, vai que seu filho está curado, e isso aconteceu. A cura do paralítico, ele é o Senhor da restauração, é aquele que vem e toca na nossa vida quando a mazela, quando o trauma, quando situações travam a gente e nós nos sentimos paralisados, ele vem e destrava a nossa vida e faz a gente caminhar, o Senhor da restauração. O que mais nós vimos? Anda sobre o mar, o Deus da natureza. A natureza obedece, ele criou o mundo, os seres todos. Então, Jesus andou sobre o mar, ele é Deus. Isso ficou muito claro na nossa... A multiplicação dos pães e peixes. Ele não é só o Senhor da qualidade, lá da água em vinho, mas ele é o Senhor da quantidade. Ele multiplicou os pães, ele intervém no curso da... Só ele pode fazer isso. Os milagres, Senhor da quantidade. Os pães alimentaram mais de 5.000 pessoas. Homens, né? Mais de 10.000 pessoas, na verdade. Ainda hoje, Deus multiplica a nossa ofertinha quando a gente dá para missões, porque a soma de cada pessoa que dá para os missionários, no todo a gente está sustentando a obra de Deus. Ainda hoje, ele faz isso. A cura do cego é o Senhor das questões filosóficas, porque ficavam discutindo quem pecou, foi ele, foi o pai dele, quem foi, uma discussão existencial ali, e Jesus vem e fala, é para a glória de Deus que isso acontece. Às vezes nós não entendemos certas situações, mas sempre nessa perspectiva, Deus manifesta o poder e a glória, mesmo quando a gente não entende, a gente não sabe. E hoje nós vamos falar, infelizmente a cor a gente tenta adivinhar, é que na tela do computador, aqui já vem diferente, né? Fica tão nítido lá, mas a gente vê aí a ressurreição de Lázaro. Ele é o Senhor, o Deus da vida e o Deus da morte. Ele tem a chave
da vida e da morte. Eu estou animado de falar sobre Lázaro, gosto muito desse capítulo 11, você pode ir abrindo, de João. Já preguei muito esse texto em funerais, é um texto clássico, de conforto, de um Deus que não é indiferente à nossa dor. João, capítulo 11. João está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto livro. Como eu gostaria de ler o capítulo inteiro com vocês, mas o tempo não nos permite. Eu te desafio a ler em casa. Eu vou ler alguns textos aqui agora. Só para lembrar, o versículo-chave de João, vocês lembram qual que é? Antes de ler o 11. Qual é o versículo-chave de João? É 20, 30, 31 e 32, que fala: essas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e sabendo disso, você tem a vida em seu nome. João propõe para nós que a vida eterna começa agora. Eu vim trazer vida. Não é meramente para a gente ficar esperando a ressurreição. Ele trouxe vida. A vida é Ele. É andar com Ele. Então nós vamos ler aqui 11 de 1 a 7. Compartilhe com alguém do seu lado se não tiver a Bíblia, ok? João 11 de 1 a 7. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Agora vamos ler do 17 ao 45. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. A Marta sempre era mais agitada, né? A gente lembra. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 23, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Esse versículo é a chave desse capítulo. Vamos ler juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta é atual, hein, gente? 27, ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles.
Jesus chorou. Esse é o texto mais curto da Bíblia. O versículo, Jesus chorou. 2 palavras. O versículo 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, versículo 45, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Todo o milagre de Jesus tinha esse efeito. Uns criam, outros não. Isso acontece ainda hoje. As pessoas ouvem a palavra de Deus, algumas crescem na fé, depositam a confiança, e mesmo num culto como esse, outros continuam sem acreditar, continuam com o coração não transformado, continuam ainda sem serem conectados com essa palavra que sara, que dá vida para nós. Isso acontece ainda hoje. E esse é o último milagre aqui feito para as pessoas, mas não é o último milagre do livro. Qual é o último milagre do livro? Essa aqui, ó. O último milagre é a ressurreição do próprio Cristo. Até para ser coerente, aquele que ressuscitou outros, como é que não ressuscitaria a si próprio? Não é? Esse Deus extraordinário. Olha, gente, a ciência e a tecnologia têm feito avanços maravilhosos na área do prolongamento da vida. A gente está vivendo mais e com mais qualidade de vida, cada vez mais. Por outro lado, não tem nenhuma equipe médica, nenhum cientista que foi capaz de ressuscitar um morto, especialmente alguém que tenha morrido 4 dias. Havia ainda uma crença na cultura judaica que até 3 dias, talvez o morto ressuscitaria, Deus poderia intervir. Mas 4 dias é que realmente não tinha nenhuma possibilidade mesmo. E a gente viu aí a história, e a gente tem aqui 6 verdades que a gente aprende desse texto aqui de João. Eu já comentei esse versículo aqui. Deus permite doença e morte aos seus amados. Está aqui 11, de 1 a 3. O Evangelho de Jesus não é demagogia, não é engano. Tem ensinos em nome de Jesus falando que o cristão, ele não passa por situações difíceis, por tragédias. Agora, Jesus, ele não queria que fôssemos ingênuos. Você vê que repete aqui, aqueles a quem Jesus amava. Passando momentos aqui que fugiram ao controle, enfermidade, perdas, luto, prejuízo, casamento desmorona. Aí a gente ora. Já aconteceu que você está orando e as coisas começam a piorar? E o que eles fizeram, nós fazemos também. Lázaro está doente, Jesus é nosso amigo, vamos pedir, vamos bombardear de oração. Eles mandaram um porta-voz, um mensageiro, e encontrar Jesus onde ele estava. Acontece que eles estão lá no sul do país, perto de Jerusalém. Você viu a informação, a pequena Jerusalém, com as aldeias em volta. Betânia ficava só a 3 quilômetros, tão pertinho, não é? E onde Jesus estava? Lá em cima do país. Alguns calculam por volta de 80 quilômetros. Um dia de viagem. Acontece que Lázaro está piorando, não sei se foi alguma cobra que mordeu Lázaro, se foi algum vírus aí do mosquito da dengue, se foi qualquer doença dessa aí,
sei lá, algo repentino apareceu e começou a piorar, piorar, piorar. Quando ele começou a piorar, manda o mensageiro. Até chegar para Jesus, demorou um dia. Quando Jesus ouviu, demora 2 dias para ir. Quando Jesus chega, aí completaram-se os 4 dias. E essa situação aqui, às vezes acontece com você. A família de Betânia era muito amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Devia ser assim uma casa muito legal, a casa desses 3 aqui. Provavelmente solteiros também. Não fala se eles tinham pais ou não. Mas pensa numa casa que Jesus podia passar a qualquer hora, tinha ali um lanche gostoso, tinha uma varanda boa e dava comida para todos os apóstolos. Jesus não era uma celebridade que não tinha tempo para desenvolver amizade pessoal. Ele tinha gente, fora o circuito dos 12 apóstolos, pessoas chegadas a Jesus. Você fica assim, puxa, interessante, né? Como Jesus era pessoal e tinha alguns ambientes que ele se sentia em casa. É gostoso quando você é tratado assim, você é amado, simplesmente por aquela camaradagem, aquela amizade. Então Jesus tinha esses amigos aqui. E quem ama tem pressa em socorrer. É isso que o texto desperta para nós, Aí você está lendo o texto aqui, aí fala, aí Jesus ouviu isso, e ainda demorou mais 2 dias lá, no versículo 6, não é? No finalzinho. Ficou sabendo que o amigo dele estava doente, demora mais 2 dias, isso que era amigo, hein? Mas para você pensar, Jesus intencionalmente sabe que uma coisa é você curar um doente, uma coisa é você ressuscitar um morto. Uma outra coisa é você ressuscitar um morto que já faz 4 dias que morreu. Então está tudo convergindo, ele sabe a hora certa. Por que ele não curou Lázaro à distância? Ele não tinha feito isso antes? Com o filho do oficial? Ele poderia dar uma ordem e Lázaro estava curado. Agora, se Jesus permite que mesmo quem é amado por ele, passe por sufoco, desemprego, uma doença terminal. Nós temos imunidade? Imunidade quer dizer, nós somos protegidos para não passarmos sufoco na vida? Nós somos blindados? Não. O próprio Jesus não era imune. A gente sabe disso. O Pai não poupou Jesus de beber o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos, como garantia de que nesse mundo maluco, esse mundo anormal, não significa que não passaremos de sabores e às vezes até profundos. Eu vou dizer para vocês que às vezes passamos sextas-feiras horríveis. Só para lembrar da sexta-feira, né? A sexta-feira de dor, de angústia, de sofrimento, parece que aquela sexta-feira não vai acabar, mas aguente firme, porque sexta-feira vai passar o sábado e domingo vai chegar. Deus sempre envia um alento, um socorro para a gente não esmorecer. E a coisa mais importante da vida não é sermos poupados dos problemas, das dificuldades, mas glorificarmos a Deus. Ele falou, aquilo é para a glória de Deus, você viu aqui no versículo 4, é para a glória de Deus. E para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, tem a ver como nós lidamos com os infortúnios da vida. Porque Deus deseja ser glorificado não só quando as coisas estão bem, mas é quando pega. Aliás, Paulo falou, eu vou engrandecer a Deus, eu vou glorificar a Deus, seja morrendo, seja vivendo. E tomara que quando houver uma morte, nós tenhamos essa perspectiva, que mesmo a morte é para glorificar a Deus, e a nossa postura num funeral revela a nossa confiança, o nosso confiar em Deus, como nós acabamos de cantar. Mesmo diante da perda de uma pessoa muito querida, ali, Deus vai ser glorificado. Se nós assim falarmos assim, é para a glória de Deus também. Foge da nossa capacidade de lidar com situações assim. Sabe, essa semana agora,
depois de passar um dia de insônia, terça para quarta, quarta para quinta de novo, aí eu desesperado, porque tinha tarefas para fazer, e quando a gente passa insônia, você sabe que o dia fica bem quebrado, não é? Então, na quarta para quinta, aí de novo, aí 2h20 da manhã, falei, eu vou ler, e li a Bíblia, e nada, e você lê a Bíblia, você está tão embaçado assim, você está lendo, sono vem sono, e não vem sono, e voltei a dormir 3 da manhã, aí estatelado lá, vou voltar de novo, vou estudar sobre a vida de Lázaro. Aí voltei, aí estou aqui estudando sobre a vida de Lázaro. E antes eu tinha orado, antes de estudar, fala assim, Deus, põe a tua bondosa mão na minha cabeça, me dá um sono profundo. Aí Deus não respondeu, eu falei, ué, estou pedindo, eu preciso estar bem. E Deus não, aí sabe que deu uma frustração? O Senhor não me responde, deu uma frustração. Aí estudando sobre aqui a vida de Lázaro, aí eu vendo esse texto aqui, olha, às vezes Deus não responde, Deus permite, Deus não respondeu, mas aí me tranquilizou, eu voltei mais tranquilo, falei, o mundo vai acabar porque eu estou com insônia? Deus não é Deus porque eu estou com... Acalmei o coração, aí mais um pouquinho consegui dormir, mas assim, às vezes nós achamos que nós somos especiais, e ficamos revoltados porque Deus não responde, porque nós temos aquela necessidade. Olha, ser humano é prejudicial à saúde. Você entendeu? Não esquece disso. Estamos sujeitos a infecções, a vírus. Não é, Natália, que é enfermeira? Com todo cuidado que toma, estamos sujeitos. E outra coisa ligada a esse ponto, antes disso, né? O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele sempre vem ao nosso encontro, pois a sua fidelidade é a base da nossa fé. Deus nem sempre responde na hora que queremos. Guarde bem isso. Deus não é seu empregado, seu garçom, seu servo, que você sabe o que está acontecendo e Ele não, e você entende da vida e Deus não entende. Porque você se acha que você sabe e aí Deus tem que atender. Ao invés de Jesus mudar a agenda, ficou mais doido. Eu fico imaginando os rapazes chegando lá e as mulheres lá na janela da casa. E aí, vocês encontraram a Jesus? Encontramos sim. E aí, como é que foi? Cadê Jesus? Vocês estão vindo só vocês aqui? Olha, ele disse que não é para a morte. Acontece que Lázaro já estava até enterrado quando ele chegou. Ele gastou um dia para vir. Quando ele voltou no segundo, já tinha enterrado Lázaro. Ele falou que não é para a morte. Como? Ele não veio. E o que ele falou? Ele não falou que não ia vir agora, não. Mas Jesus é nosso amigo. Puxa vida. Aliás, já devia estar aquela frustração ali na hora do funeral, não é? Mas queriam ver pelo menos a presença de Jesus com ele. Jesus não foi, não veio. A Marta precisou lidar com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Será que ele nos ama mesmo? Será que tinha gente aqui que começou a censurar a demora de Jesus no versículo 36? Porque em funeral tem disso. Tem aquelas pessoas que realmente estão ligadas no enterro, são solidários da família, e aqueles que ficam lá no canto fazendo comentário do morto da família. Tá vendo? Isso acontece até hoje. Olha lá. Dizem que era amigo da família aí. Já não se faz mais profeta como antigamente. Curou o cego lá. Se ele tivesse aqui, ó, cadê? É mais um. Então, era essa o muxoxo, o comentário que tinha ali no funeral. O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele sempre vem ao nosso encontro, pois a sua fidelidade é a base da nossa fé. Lindas essas palavras de Hernandes Dias Lopes, não é? Ele prometeu não nos desamparar, e Ele vai amparar. Olha, gente, a demora de Jesus a deixou frustrada, que no versículo 21,
A Marta fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui revela um coração, né? Puxa vida, se o Senhor tivesse aqui, ela está um pouco frustrada aqui. Gente, Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Sabe quanto tempo demorou? 25 anos. A tempestade no mar. Jesus não veio na primeira nem na segunda vigília. Veio qual? Na quarta, na última. Jairo vai pedir socorro a Jesus. E a filha dele já estava morta. Como conciliar o Cronos, a cronologia, com o Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo humano. Há uma diferença entre os dois. Como conciliar? A gente precisa lembrar que Ele sabe a hora certa de agir. Deus não age conforme o cronograma da terra. Ele age no tempo dele. Quando Ele parece demorar, está fazendo algo melhor e maior para nós. Muitas vezes Ele demora para aprendermos a sermos sensíveis, mais quebrantados, mais maduros. Às vezes Deus quer adoçar a nossa alma. Eu lembro de um livro que eu li um tempo atrás. Aprenda a enfrentar as tragédias sem perder a doçura. Tem pessoas que enfrentam perdas na vida e vão se tornando revoltadas, amargas, revoltadas contra Deus. E o sofrimento nos lapida, nos ajuda a depender, a ter uma alma mais dócil. Gente, não é só porta aberta que é bênção de Deus em nossa vida. Sabia? Lembra disso. Nossos sentimentos não revelam o quadro total. Nós aprendemos a depender de Deus, seja com a porta aberta, seja com a porta fechada. Sabe, alguns momentos a gente crê contra a esperança. Já aconteceu com você? A gente crê, mesmo não vendo algo palpável, a gente continua. Agora, Deus não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabia que Lázaro ia morrer, sabia que morreu, ele demorou. Olha, andar pela fé, eu gosto dessa frase aqui. O tempo de Deus não é o nosso, mas ele sempre vem ao nosso encontro. Já tinha mostrado esse. Andar pela fé é conviver com perguntas sem resposta. Eu já tive perguntas, e até tenho, guardadas para um dia perguntar para Jesus. Que andar pela fé tem a ver com isso. Eu ainda não entendo. Às vezes fico perplexo. Não entendo. Mas andar pela fé é crer no invisível. Que andamos não pela vista, mas pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7, fala sobre isso. Agora, às vezes nós temos dúvidas, como a Marta. Aqui ela crê no passado, não é? No 21. Se só tivesse aqui, ele não teria morrido. Está crendo no passado. Aí depois ela vacila. Jesus fala para ela aqui no 22, no 23, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela, olha, joga para o futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela crê no passado e crê que vai ter uma ressurreição no futuro, mas não crê no presente. Já acontece com você também? Jesus é Deus, fez muitos milagres no passado, um dia vamos ressuscitar. Mas às vezes perdemos a perspectiva que ele age no presente também. Cremos num Deus e não cremos que ele é poderoso para intervir. Agora, às vezes acontece. Você orou pelo seu casamento caminha para a dissolução? Você orou pela conversão do seu filho ou do seu marido e ele está com o coração cada vez mais endurecido? Você tem orado pelo seu emprego e ainda não surgiu? Você tem orado pela sua vida emocional e você parece estar num deserto? Acontece isso com você? Vamos tentar desenvolver mais isso. Deus nos convida a crer para a sua glória. E nesse sentido, ele deseja trocar esse se do versículo 21 se o Senhor tivesse aqui, tudo seria diferente. Já aconteceu com você de você falar isso? Se eu não tivesse saído daquele emprego, se eu não tivesse perdido aquele emprego, se eu não tivesse me descontrolado, de bater boca na empresa, eu fui mandado embora. Se eu não tivesse perdido o controle. Se eu não tivesse casado com essa mulher. Davi
por que que eu fui olhar para aquela mulher, me seduziu e depois eu tive um caso com ela e estragou minha vida. Já aconteceu, se eu não tivesse pais separado. Quando isso acontece, passado, tome cuidado, não viva no passado. Confesse a Deus seu erro, sua culpa, peça perdão, levante a cabeça e vai para frente. Tá certo? Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu não fico parado, não fico com o olhar para trás. Eu vou para frente. E Jesus substitui esse, se o Senhor tivesse aqui, pelo versículo 40, se tu creres. Se tu creres, verás a glória de Deus. Irmãos, em alguns momentos da minha vida, Deus manifestou a graça dele, assim, a glória dele. Eu me lembro, meu filho tinha 11 meses. Eu contei isso recentemente no PG lá, cada um contar um milagre. Então eu contei o milagre que realmente marcou muito a nossa vida. Eu e a Sandra, com o Lucas, meu filho mais velho, 11 meses, apareceu um branquinho no cristalino do olho dele. E nós, o primeiro filho nosso, um filho com aquele branquinho no olho, a gente corre lá para o oftalmologista, aqui em Santa Amaro, a gente morava na Sabará. Aí o oftalmologista olhou para nosso bebê, olhou para a gente assim, falou, olha, eu já vou adiantar para vocês, vou preparar para o pior, provavelmente é um tumor no cérebro, esse tumor está evidente aqui no olho, ele está completamente cego e vocês têm que procurar um tratamento urgente aí, eu não sei o que é, vai ter que começar uma série de procedimentos aqui, de raio-x, tomografia e tudo mais. Aí fez ali o encaminhamento. Eu tinha feito uma cirurgia no joelho, eu estava com a perna engessada, a perna direita, andando de muletas. E subimos uma escada, que era um sobradinho assim, a clínica. E aí descemos da clínica, nós dois chorando. Ela carregando o bebê, eu com a muleta. Aí entramos no carro, ela chorando ali do meu lado. Aí eu peguei o livro do convênio médico e falei assim, puxa vida, vamos ouvir outra opinião, vamos agora, já que o caso é tão grave. Aí eu peguei na lista de oftalmologistas lá e falei assim, vamos ver aqui qual da região. E tinha de vários lugares aqui na região, falei, vamos nesse aqui em Moema, lá perto daquela igreja de Moema, na Avenida Ibirapuera. Era aquele convênio Alvorada Unimed. Aí, vamos nesse aqui. Pronto. Aí chegamos lá. Esqueci o nome do médico, Sandra. Doutor Evandro. Aí fomos lá. Aí esse doutor Evandro falou pra gente assim, olha, eu acho que é uma catarata congênita, mas eu vou fazer os procedimentos. Esse garoto precisa de uma cirurgia urgente. E então vão lá no convênio pedir autorização para eu já agendar esse procedimento. Aí dali mesmo fomos para o escritório da Unimed. Chegando lá, nós não vamos pagar essa doença porque é congênito, o plano não cobre. Eu estava construindo minha casa na época, eu não tinha recursos e a cirurgia era cara por causa do tamanho do garoto, a internação, a delicadeza da cirurgia. E aí, gente? Aí eu falei para a Sandra, vamos lá falar para o médico que vamos adiar essa cirurgia. Ele nos tratou tão bem e vamos nos preparar, né, guardar dinheiro para a gente fazer essa cirurgia. Aí quando nós chegamos lá, aí eu falei isso para o médico, o convênio não autoriza. Ele pegou o Lucas no colo e falou assim, vocês acham que eu vou deixar esse garoto desse jeito aqui? Não posso. Já agendei a cirurgia assim que vocês saíram. Sábado que vem agora, está marcado aqui no Hospital Alvorada. Vocês vão pagar só um anestesista, que é um serviço à parte, mas está tudo certo. Gente, eu falei assim, que coisa é essa, né? Aí chegamos lá no hospital, de manhã, para dar entrada na internação. Eu estou preenchendo os papéis. Aí a moça que me atendia falou assim, é o doutor Evandro que vai fazer essa cirurgia? Eu falei, é. Ela falou, você sabe quem é o doutor Evandro? Eu falei, não, moça, eu conheci aqui pelo livro do convênio. Ela falou assim, ele é filho do dono desse hospital aqui. Eu falei, gente. Aí eu lembrei na hora, né? Eu também sou filho do dono do mundo. Na hora, assim, né? Como é que eu podia, numa lista de oftalmologistas, nesse raio de ação, parar o dedo num cirurgião
que iria nos ajudar como se fosse um presente de Deus. Não é um milagre um negócio desse? Não tem explicação. Aí a gente glorifica a Deus, apesar do sofrimento, Ele nos acolhe e cuida da gente. Então, troque o seu, se eu tivesse isso, por se eu crer, eu vou ver a glória. A nossa fé é para hoje. Eu preciso dizer para mim mesmo, de vez em quando bate um desespero, quando bate uma dor, uma experiência difícil, que aquilo não deve disparar dentro de mim um gatilho da depressão e de me deixar para baixo. Gente, eu estou falando para vocês que eu luto com isso. É uma luta que me persegue, um espinho na carne, às vezes a tendência de olhar o mundo muito preto e branco, e eu preciso olhar o mundo mais colorido, Deus agindo. A vida é boa, Deus é bom, eu preciso ser grato e não focar apenas na miséria humana, mas na misericórdia de Deus que transcende a dor, porque Lamentações fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sempre a cada manhã. Então não deixa, ao invés de disparar o gatilho do desânimo, fala, vai disparar dentro da minha alma mais confiança em Deus, mais fé, porque Ele me ama e Ele tem um plano bom para a minha vida, e eu não vou me entregar a esse desespero que o pecado traz. Eu vou olhar para Ele, e Ele é por mim, Ele prometeu que Ele é por mim, Ele não falha, Ele não mente. É o meu desespero, é a minha dor, é essa pedra tapada na minha frente que me impede de ver a glória. Aí Ele vem e fala, tire a pedra. Tem coisa que Deus faz. Ele se identifica com a nossa dor, Ele chora nosso choro. Essa é uma das passagens, João 11:35, que Jesus chorou. Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Ele tem sensibilidade. Ele não é o Deus dos deístas, que acham que Ele criou o mundo e Ele abandonou o mundo à sua própria sorte. Não é o Deus panteísta, que está em todo lugar, não é pessoal, não se importa com ninguém. Nós cremos num Deus que é pessoal. Aqui fala que Jesus chorou, Ele se identifica com a gente. Ele sabe a dor da solidão, nas horas mais difíceis Ele ficou só, foi deixado no Getsêmani. Ele sabe qual é a dor do sem-teto, Ele não tinha morada fixa. Ele sabe a dor da traição. Você já foi traído por alguém que você ama? Ele foi traído pela multidão, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos os discípulos. Jesus sabe a dor da traição. Jesus sabe a dor da morte. Ele passou tudo aquilo. Então Ele enxuga as nossas lágrimas. Aquele que enxuga as nossas lágrimas e chora conosco. Deus faz o impossível. E de vez em quando Ele conta com a nossa ajuda. Tirar a pedra Ele não tirou. A gente poderia até pensar um super-herói, né? Jesus falar, pedra, o que é que Jesus faz? Tirem a pedra. O possível a gente faz. O impossível é a especialidade do ser divino, do Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou Lázaro da sepultura. Eu fico pensando assim, imagina o susto daquele povo, porque ele saiu todo atado, provavelmente uma perna atada, separada da outra, porque se tivesse enfaixado o corpo assim, seria uma múmia, não daria para... Mas queria sair. Ele saiu com os olhos vendados, né? Só a voz de Deus pode fazer um camarada levantar. E onde Jesus estava, em todo o confronto com a morte não prevalecia. É impressionante isso. Às vezes o povo está indo lá para o cemitério e Jesus está chegando no povoado. Aí o povo está vindo. Aí, quando Jesus encontra com a caminhada do funeral, todo mundo volta para a cidade, porque todo mundo volta para a cidade. Onde Jesus estava, a vida saltitava. E aqui nesse caso, Ele fala para tirar a pedra. Gente, qual é a pedra que obstrui a nossa vida, né? Que a gente precisa tirar? Confessar o pecado, confessar a nossa ganância, confessar a nossa dureza de coração, confessar a nossa incredulidade.
admitir perante Deus situações na nossa vida que estão nos impedindo de ver. Hoje há uma ressurreição espiritual. De uma certa maneira, cada um de nós era um Lázaro. Aí Jesus falou sua voz. Nilson, sai dessa vida. Falou para nós, falou para mim. Edgar, estou te chamando. Estávamos todos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 faz isso. A gente ouve um dia que você ouviu a voz de Jesus, te chamando para a vida. Aí você ressuscitou para uma nova vida com Ele. Essa é uma ressurreição espiritual. Lázaro, assim como ele ressuscitou daquele jeito, nós ressuscitamos porque nós éramos cadáveres, não tínhamos a vida de Deus. E outra ressurreição, a quem João fala que um dia os mortos ouvirão a sua voz. Muitos ressuscitarão para a vida eterna. Muitos ressuscitarão para condenação eterna. Porque essa voz dele. E olha, ele chamou só Lázaro. Comentaristas falam que se ali era um cemitério, se Jesus não falasse, imagine se Jesus falasse, vem para fora. Quem? Aí vinha vários mortos. Eu quero só Lázaro. Quero só Lázaro. Você já ressuscitou para Cristo? Você já ouviu para Ele? Gente, para concluir, Lázaro saiu com ataduras. Pode ser que você já crê em Cristo, mas você está trazendo mortalhas. Mortalhas, características da velha vida. Ele te chamou para você andar com liberdade, mas você carrega na sua vida ataduras da morte, costumes, pecados, situações não tratadas, que impedem seu caminhar, impedem seu desenvolvimento. O que será isso, hein? O que precisa ser removido? Efésios 4 fala, despojai-vos dessa roupa do passado, da mentira, da ira, da gritaria, da malícia, da imoralidade. Tira essas mortalhas para você caminhar com liberdade e você desfrutar da vida. Deixa o Espírito trabalhar em seu coração. Nessa manhã, Deus quer dar algum recado para você, para reativar sua confiança, sua esperança nele.